eu sou a Helenice e vim contar um pouquinho aqui da minha história, né, do meu salto. E eu sou terapeuta, sou nutricionista, sou mulher, sou mãe, sou filha, né, sou muitas em uma. E a história que eu quero trazer aqui para vocês hoje é o princípio, né? Não o princípio de quem eu sou, mas os desafios que eu passei que me levaram a reconhecer a Helenice que eu tô reconhecendo hoje. Então, eu sempre fui uma menina muito quieta, muito calma, né? Muito tranquila. Sempre gostei de locais calmos, harmoniosos, né? Sempre gostei da tranquilidade. E eu passei por uma fase da minha vida muito turbulenta, que foi ali por volta dos meus 26 anos, 27 anos, que começou um processo muito profundo que eu vivenciei de depressão. Na fase que eu estava vivenciando, eu não tinha dimensão, né, de que aquilo era uma depressão. Eu sabia que eu não estava bem, eu sabia que eu estava numa profunda tristeza e melancolia, mas parecia que também era muito comum eu viver nessa energia de introspecção, de solitude, né, que na época era uma solidão. E por volta dessa idade, eu estava namorando, né? Eu tinha um namoro longo, de 9 anos. Tinha finalizado, né, esse namoro. E passei a viver um pouco mais a vida, né? A experimentar coisas novas, mas ainda com muita restrição, porque eu tinha muito medo das coisas. E nesse período de separação, né, eu tive algumas experiências, saí um pouco de casa e fez eu me sentir bem de novo. E logo depois eu retornei a esse relacionamento que eu tinha de 9 anos e me casei logo que eu retornei. Então foram alguns meses entre o retorno, né, e o casamento. E quando eu me casei, foi muito desafiante para mim porque eu não estava bem comigo, né? E eu sabia que eu tinha casado mais para satisfazer as necessidades das outras pessoas do que a minha real necessidade. Porque naquele momento eu já não sentia tanta conexão com aquele ex-parceiro, né? E eu não estava bem comigo mesma. Então, um dos meus grandes desafios na vida foi eu me sentir bem comigo mesma, né? Eu sempre me sentia estranha da família, né? Eu sempre me sentia estranha comigo mesma. E depois do casamento, com um mês de casada, eu engravidei. E foi uma gravidez não planejada, mas que veio, eu tive meu processo de receber esse bebê, né, que hoje ele tem 9 anos. E o que que acontece? Nesse período, eu entrei ainda mais numa depressão mais profunda, que foi ali por volta dos meus 26 anos. Então eu me sentia, mesmo gestando, muito sozinha. Eu estava em um casamento em que eu não me sentia amada e me sentia sozinha. E eu tinha muitas coisas, né, que muitas pessoas gostariam de ter. Então, eu tinha um emprego bom, eu tinha um casamento, eu tinha uma casa, eu tinha um marido, né, estava grávida, mas algo dentro de mim dizia que não estava bem. E fui empurrando com a barriga, como muitos de nós fazem. A gente termina não entendendo muitas vezes o que é uma depressão, né? É muito pouco falado. E quando a gente fala de depressão, a gente acha que é aquela pessoa que está prostrada na cama, no quarto, que não sai de casa para nada. E existem, assim como eu estava, inúmeras pessoas com depressão, né? E que elas continuam na vida, mas não estão na vida. Tem diferença, né? Não estão vivenciando, vivendo a vida na sua plenitude, na sua satisfação, na sua realização. E era assim que eu me sentia. E eu sabia que tinha algo de errado comigo, não sabia nomear o que era, me sentia muito triste, mas eu continuava tocando a vida. Então eu ia trabalhar, cuidava de casa, cuidava de filho, né? Nessa época do enxoval do filho, do marido, saía com as amigas. Mas sabe quando você está nos locais, mas você não está, né? E a profunda tristeza, o buraco e o vazio só aumentavam dentro de mim. E ali eu ficava tentando compreender, meu Deus, eu tenho tudo.
né? Tudo que dizem que é uma felicidade, que é você estar bem, que é você estar bem sucedido ou bem na vida, razoavelmente dentro do que eu tinha. E não estava me sentindo bem. E aí eu entrava num processo de culpa muito grande comigo, de não entendimento, de rejeição, de revolta, muitas vezes. Uma revolta introspectiva, uma revolta interna. Eu não expressava. E todo mundo à minha volta achava que eu estava bem, mas eu não estava bem. Fingia, né? Botava a cara social do fingimento, da máscara, de que tá tudo perfeito, tá tudo bem, mas só eu sabia como eu estava comigo mesma. E era uma sensação e um sentimento de vazio muito profundo. E aí eu gestei, tive filho, né? Meu filho nasceu. Eu sonhei muito com um tipo de parto e foi outro tipo de parto, então foi uma outra frustração que eu vivenciei. Né? Eu me preparei para ter um parto natural, vaginal, em casa, com parteira. E eu tive um parto cesáreo, não planejado, invadido. Eu me senti tomada mais uma vez de mim. E depois desse parto, eu percebi que a minha depressão tinha se intensificado. É como se eu queria muito ser mãe, eu sempre sonhei ser mãe. E eu era mãe e não me sentia mãe. E esse processo de depressão que eu vivenciei, ele foi muito profundo. Ele foi muito intenso. E o mais difícil de um processo de depressão é você estar na vida e não estar vivendo a vida. E todo mundo à sua volta achar que você está super bem, você não está. E aí eu fui tocando a vida, mas não vivendo a vida. Em sua plenitude, em sua totalidade. Anos após anos, tentando ali, tentando aqui, viajava. E cadê a tal felicidade que não chegava? E eu ficava me perguntando, o que que falta? O que que falta? O que que falta? E em um processo muito profundo e verdadeiro comigo mesma, eu comecei a me definhar, né? E aí um amigo, uma vez conversando comigo, ele disse, você deve estar em depressão. Eu disse, não, depressão, eu faço minhas coisas, né? Porque eu tinha uma ideia de que a pessoa deprimida era uma pessoa prostrada, né? Uma pessoa que vivia trancada de casa, que não saía, que não convivia. E aí nesse processo eu comecei a puxar alguns gatilhos. Ela, será que tu não teve depressão pós-parto? E eu acho que o pós-parto intensificou o processo depressivo, mas eu já tinha uma depressão muito profunda. E eu não sei quando ela iniciou, eu acredito que ainda quando criança. E muito difícil esse diagnóstico, né? E aí eu fui tocando a vida, né? Até chegar a um ponto de eu estar me sentindo totalmente desconectada de mim, né? Totalmente desconectada de tudo à minha volta. Eu era mãe, não me sentia mãe. Cuidava do meu filho super bem, mas não me sentia mãe. Eu era esposa, não me sentia esposa. Não me sentia bem dentro daquele casamento. Não me sentia bem na minha profissão, como na época eu atuava apenas como nutricionista. Então não me sentia bem. Sabia que eu fazia um bom trabalho, mas aquilo não acendia aquele fogo, aquele gás de dizer isso, eu amo fazer isso. E sempre amei cuidar de pessoas, né? Isso para mim sempre foi muito satisfatório. E naquele momento nem isso eu estava conseguindo fazer dentro da minha profissão. E entrei em mergulhos muito profundos na minha solidão. E estar solitária é muito difícil. Estar na solidão não é uma coisa simples. Você pode estar rodeada de milhões de pessoas, mas quando você está nesses processos, você se sente sozinha, porque você não tem a si mesma. E era assim que eu me sentia. Só que eu não sabia nomear as coisas. E aí, um belo dia, eu fui na cozinha e me sentindo totalmente desconectada de tudo, né? Da profissão, do casamento, do filho, da vida. Eu pensei em me matar, né? Pensei em tirar a minha vida. E peguei uma faca na mão e fiquei imaginando como eu faria aquilo, né? Fiquei criando na minha mente como seria fazer aquilo. E ainda mais segurando essa faca, tentando achar coragem para tirar minha própria vida, porque eu achava que só teria solução quando eu morresse. E ao mesmo tempo, eu me perguntava o que é a vida. Eu não acredito que só existe a vida aqui na Terra. Eu não acredito que só existe esse planeta, a gente morreu, a gente acabou. Eu vou me matar e eu vou para onde, né? Eu não acredito que só existe vida aqui. E nessa tentativa, quase tentativa de suicídio, eu ainda fiquei tentando, vou enfiar a faca em que parte, né? Hoje eu fico rindo, mas assim, no momento foi bem intenso. E naquele momento só me veio assim uma voz interna, né? Um sopro no meu ouvido. Ainda não é o momento.
E eu tentava achar força pra pegar aquela faca e enfiar em mim. Só que a minha mão não tinha forças. Eu acho que o divino, né? Não sei o que você acredita. Deus divino. Me disse que realmente não era o momento. Eu não tinha nem forças pra fazer aquilo. Eu tava tão fraca que nem forças pra atentar contra a minha própria vida eu tinha. Porque precisa muita coragem pra fazer isso. E no início eu tinha coragem. Graças a Deus que eu não tive, né? E nesse processo eu fui mergulhando cada vez mais nessa depressão. Até chegar um ponto de um dia, eu estava desempregada nessa época, em 2019. Tava no casamento, não me sentia bem, com filho e tal. E disse, Deus, tá muito difícil viver. Tá muito difícil estar aqui, eu não tô conseguindo mais. Então, ou você me leva, né, já que eu não tinha forças nem pra me matar, ou você me leva, ou eu vou, ou me dê uma solução. Me mostre. Me mostre, porque do jeito que tá, eu não suporto mais. E realmente eu não tava suportando mais nem respirar. Então, assim, do jeito que está, eu não tô suportando mais. E eu morava perto do mar nessa época, e às vezes eu desempregada deixava meu filho na escola, ia caminhar na praia, e eu ficava, e se eu me jogar no mar? Eu não sei nadar, né? E foi andando, 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 e o mar me levar. Olha os pensamentos, né, da mente depressiva, são muito profundos. E aí, nesse período, eu não sei o que você está passando hoje, né? Mas se você passou por um processo de depressão, se você conhece alguém do seu lado que parece estar no processo depressivo, mas são muitas emoções e muitos pensamentos juntos. E aí eu fiz esse pedido a Deus, né? Eu fui dormir, antes de dormir eu disse, olha, ou você me tira a vida, né? Me tira logo essa vida, ou me mostra a solução, porque do jeito que tá, não dá. E eu sabia que existia algo muito mais profundo para eu viver, mas eu não sabia nem por onde começar. E aí fui dormir, né? Quando eu acordei, levei o filho na escola, fui pra rotina de casa, né? E aí eu abri meu e-mail. Quando eu abri meu e-mail, tinha um e-mail lá, curso de limpeza emocional. E eu nunca tinha feito curso nenhum, nunca tinha me inscrito em curso nenhum. E esse e-mail tava lá. E eu abri o e-mail e comecei a ler o e-mail. Tudo que a moça, né, a terapeuta, ia descrevendo no texto do e-mail, eu tava sentindo. E eu disse, o valor é acessível. Tava desempregada, mas assim, mas eu tenho esse dinheiro para pagar. Eu vou pagar, né? E seja lá o que Deus quiser. Bom, pior que tá, não pode ficar. E eu pedi ontem uma orientação, quem sabe não é isso. E aí foi que eu comecei a fazer o curso. E era um curso de cura da criança interior, né, com o Ho'oponopono, que é uma prática do auto-perdão, né? E esse curso ele vinha trazendo curas também da sua criança, curas da relação com o pai, curas da relação com a mãe. Eram 21 dias. E eu disse, eu vou fazer de forma disciplinada e vou fazer todos os dias. Então, todos os dias eu sentava para fazer o Ho'oponopono, fazer a meditação que nunca tinha meditado na minha vida, era meditação guiada, aí eu conseguia fazer. E ali eu comecei a chorar profundamente. Comecei a chorar intensamente todos os dias que eu fazia a prática. E eu sentia alívio. Eu sentia, nossa, que bom que isso está saindo. Eu comecei a me sentir bem. Não viva, plena, mas eu comecei a ter uma fagulha de luz ali. Eu disse, olha, tá diferente. E aí eu comecei a pesquisar o que era Ho'oponopono. Comecei a fazer o Ho'oponopono. E comecei a ir na praia, ao invés de pensar em me matar, né, me jogar no mar e deixar o mar me levar, eu comecei a praticar a oração do Ho'oponopono na praia. E aí as palavras da terapeuta ressoavam comigo, e as curas que eu ia vivenciando, né, dos processos, dos exercícios terapêuticos que ela passou também, me tocavam tão profundamente na minha alma que eu disse, nossa, é isso que eu estava precisando. Então esse foi o pontapé inicial para que eu começasse a enxergar luz no final do túnel. Para que eu começasse a entender que existe vida na minha vida. E que eu ainda estava viva. E depois desse curso, eu comecei a mergulhar em autoconhecimento. Eu disse, agora as portas vão se abrir. E realmente as portas se abriram. Então, eu comecei a acessar o Instagram, aí ver páginas do Instagram que falavam de autoconhecimento, de cura interior, de Ho'oponopono. E comecei a acessar vídeos no YouTube. Eu estou desempregada, mas então vou usar esse tempo para me curar. E foi tão libertador isso. Eu tenho tanta gratidão a esse curso, porque ele me trouxe de volta à vida.
Não foi o processo conclusivo do curso todo, mas essa parte, esse curso, ele foi a luz que Deus colocou na minha vida. E talvez se eu não tivesse feito esse pedido ao divino, talvez eu não estivesse aqui contando essa história hoje. Né? Talvez eu tivesse acessado alguma coragem e atentado contra a minha própria vida. Mas eu sabia que existia algo que eu tinha que fazer por mim e pela humanidade. E depois desse curso eu comecei a fazer outras coisas, comecei a acessar outras coisas. Fiz o curso de Reiki. E aí eu comecei a acessar processos de mudança verdadeiramente na minha vida. Então eu percebi que eu precisava mudar, que daquele jeito que eu estava não dava para ficar. Então o curso sozinho ele não trouxe totalmente a mudança, ele trouxe a sustentação, a liberação emocional que eu estava precisando para começar a dar os primeiros passos, para sair do estado de morte, né? Mas o curso, ele foi um divisor de águas em minha vida. E a partir dali eu comecei a refletir, será que esse tipo de casamento que eu quero? Será que esse tipo de relação que eu quero? E as mudanças, elas foram muito rápidas e muito profundas e muito intensas, porque eu tomei a decisão. Então, é muito importante quando a gente acessa, quando a gente pede algo ao divino, a Deus, a quem, sei lá, que você fala, da forma que você acredita. Se é que você acredita, se não acredita, tudo bem. Mas quando a gente pede uma iluminação, quando a gente faz o desejo, assim, profundo, e essa iluminação e esse start aparece, essa mensagem aparece na nossa vida, é porque a gente precisa agarrar aquilo com as mãos, sabe? E a gente precisa, muito mais do que agarrar com as mãos, é tomar a decisão da mudança. E seguir em frente, por mais difícil que esteja. Porque não estava fácil para mim. Mas eu decidi seguir em frente. Porque pior do que estava, eu não imaginava como poderia ficar. E eu digo que foi o meu grande chamado espiritual, né? Naquele momento. E aí eu comecei a mergulhar profundamente em mim, a investir em mim, em autoconhecimento. E entender o que funcionava e o que não funcionava na minha vida. Então, na virada de 2019 para 2020, né, antes da pandemia, eu fiz uma viagem de final de ano que eu sempre fazia com meu ex-marido. O aniversário dele é final de ano, é Réveillon. E aí eu passei numa livraria, no shopping, no aeroporto, desculpa. E nessa livraria, eu tava sozinha, ele tinha ido de carro, né, a viagem era aqui um município vizinho meu, um estado vizinho meu. Ele tinha ido de carro e aí, o carro não dava pra mim. E nesse dia ele disse, olha, seu irmão tem medo de andar de avião, eu amo andar de avião, então vai ele no meu lugar no carro e eu vou sozinha. E aquela decisão de ir sozinha no avião foi definitiva para eu sentir que aquele lugar já não era o meu lugar, né? Que aquela composição familiar não estava funcionando para mim, não estava me fazendo bem. E foi aí que eu viajei sozinha e disse, vem, você me pega no aeroporto quando você chegar lá na cidade. E no aeroporto eu disse, vou fazer o quê tantas horas esperando eles chegarem, né? Que o voo era 40 minutinhos pertinho. Eu disse, eu vou pra uma livraria. E quando eu cheguei na livraria, eu disse, Deus, qual livro eu devo levar? Eu quero um livro que faça com que eu me conecte cada vez mais comigo, que eu me aproxime mais de mim. E aí tinha um livro lá, bem interessante, na capa, e com uma frase, a liberdade de ser quem você é. E eu sempre tive muito forte isso em mim, um princípio, um valor muito forte, liberdade. Eu nunca gostei de me sentir presa em situações locais e pessoas. Eu disse, nossa, que capa linda, né? Aí eu comecei a folhear o livro, disse, que livro interessante. Eu tinha tempo, então sentei na livraria, comecei a dar uma folheada, passar pelos capítulos, ver se era aquilo mesmo que eu queria. Percebi que no livro ele tinha vários insights, vários exercícios, várias coisas para colocar em prática no dia a dia. Então eu disse, é isso que eu preciso. Eu preciso ser livre para ser quem eu sou, porque eu ainda não me sinto livre, eu me sentia prisioneira dentro do meu próprio casamento. E aí eu decidi comprar esse livro. E foi tão intenso para mim, de tão entrega esse livro, de estar conectada com esse livro, que eu li ele no Réveillon todinho. Então, os 3 dias de viagem, eu fiz a leitura do livro, um dos 3 dias de viagem. Então, enquanto as pessoas estavam lá rindo, bebendo, se divertindo, eu estava lendo. Porque eu queria tanto sair daquele lugar de dor e sofrimento, que nada iria me tirar dali. Nada. E aí, minha ex-sogra, né, falava, o que você tanto lê aí? Eu disse, é um livro que eu comprei de autoconhecimento. E tinha momentos de interação com eles, mas o livro me chamava, o livro me chamava, o livro me chamava. E eu te deixo uma pergunta hoje, né? O que é que está impedindo você de ter a liberdade de você ser quem você nasceu para ser? O que é que está impedindo você de você ser você?
E muitas vezes a gente só precisa de uma decisão, de um passo, de uma escolha, de um direcionamento, para que a gente consiga, a partir dali, fazer a caminhada. Porque o final do túnel, talvez a gente não consiga ainda ver, enxergar o final do caminho, mas é preciso tomar a decisão para caminhar esse caminho. E é na caminhada do caminho, meio contraditório, mas é isso mesmo, que a gente vai descobrindo quem nós somos, descobrindo a importância de ser quem nós somos, e vamos descobrindo também o que viemos fazer aqui. E vamos descobrindo a importância de a gente ser quem a gente nasceu para ser. Se amar como nós somos. E é nesse caminho só se faz caminhando. Ninguém, nem eu, nem outra pessoa vai dizer ande por esse caminho desse jeito, dessa forma, porque é assim que tem que ser. Não. Existem professores, existem pessoas que seguram suas mãos. Existem caminhos. Mas é você que vai caminhar. É você que vai percorrer. E é você que vai descobrir o que funciona e o que não funciona para você. Para que você tenha a liberdade de ser quem você nasceu para ser. Para que você tenha a liberdade de viver a sua verdade. Para que você seja feliz consigo mesmo. E foi nesse movimento de autoconhecimento, de reencontro e nessa busca da liberdade de ser quem eu sou. E acessar o mais profundo e verdadeiro dentro de mim, que eu comecei a achar sentido na vida. Que eu comecei a entender que minha vida me importa. Então, se hoje você está triste, desanimado, se você hoje está em processo depressivo, se você já pensou ou pensa em atentar contra a sua própria vida, como eu já vivenciei isso, eu digo a você, a sua vida importa. E existe algo muito profundo dentro de você que está gritando, dizendo, sai desse lugar. Porque esse lugar que você se encontra não é verdadeiro para você. Existe muito mais além daquilo que você conhece. E existem pessoas no caminho que vão ser anjos, como a Sara, do curso de limpeza emocional, que mandou aquele e-mail para mim, que a espiritualidade tocou na alma dela e eu nem sei como ela chegou até mim. Como muitas outras pessoas que cruzaram no meu caminho e deram as mãos, e você não está sozinha. Você não está só. Então você não está só. E para que você comece a se abrir para essa caminhada e ter a liberdade de você ser quem você é e sentir plenitude e prazer de viver a vida que você veio viver, você vai precisar tomar uma decisão de dizer, acabou, a partir de agora eu quero algo diferente na minha vida. E confiar e caminhar, que esse caminho vai se abrir. Entendendo que as pessoas, elas não vão te salvar. Ninguém veio e me tirou do lugar. Elas me ajudaram, me auxiliaram. Mas eu primeiro precisei decidir sair desse lugar de depressão, de tristeza, de amargura, de solidão. E encontrar o caminho que é verdadeiro para mim, que é o meu caminho de alma, o que faz sentido para mim. E hoje eu sou terapeuta e ajudo outras mulheres, ajudo outras pessoas que assim como eu viveram vários processos desafiantes, que assim como eu não se aceitavam como eram, que assim como eu sofreram muita rejeição, muito abandono, que assim como eu vivem ou viveram uma vida de infelicidade, né? De não integração consigo mesma, de se sentir distante de si, de não se sentir conectada consigo mesma. Então, a minha dor, o meu sofrimento, passou por um processo de cura, e nesse processo de cura eu encontrei a profissão que realiza a minha alma. Eu encontrei uma forma de ajudar pessoas e mulheres a saírem desses locais e terem a liberdade de ser quem elas são, de ser quem elas nasceram para ser. E é essa a mensagem final que eu deixo para você hoje. Que você possa ter a liberdade de ser quem você nasceu para ser, mas coragem, decisão, para que você saia desse lugar, entendendo que você não está só. Existem pessoas amigas, existem terapeutas, existem anjos, que a partir do momento que você decidir, as portas vão se abrir, as pessoas vão se aparecer, e os locais e situações certas vão aparecer para você, porque você deu o primeiro passo para caminhar, que é o passo da decisão. Sabendo que o caminho ele existe infinitas possibilidades, mas é caminhando que a gente descobre o caminho. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Essa fala que eu quero trazer com profunda emoção de um processo de muita dor que eu vivi e relembrar tudo isso ainda mexe comigo, né? Mas hoje mexe no lugar de orgulho de mim mesma. Eu tenho orgulho de eu não ter desistido da vida, de eu não ter desistido de mim. E por cada dia eu estar buscando e lutando cada vez mais para ter a liberdade de ser quem eu nasci para ser.
para resgatar cada vez mais o meu amor próprio, a minha autoestima, para resgatar cada vez mais quem eu nasci para ser. Gratidão.